Muito boa tarde, muito boa noite, aqui é Binho Benvenuti no iFly Brasil Podcast. Sim, estamos de volta e para você que não é inscrito no canal, por favor, se inscreve aí, ativa o sininho para você receber as notificações, deixe o seu comentário que também é muito importante e também compartilhe com seus amiguinhos, porque isso faz com que para outras pessoas, inclusive estamos chegando na Austrália, para você ter uma ideia, tem gente na Austrália que acompanha a gente. E hoje nós vamos falar, convidado mais do que especial, nós vamos falar sobre um pouco da história do paraquedismo, nós vamos falar sobre engenharia de saltos Big Wave, nós vamos falar um pouco da história de Boituva, vamos falar um pouco de túnel de vento e campeonatos, pontuações, juízes, enfim, como funciona. E vamos falar um pouquinho também de paramotor, que é uma coisa que eu gosto e a gente começou a conversar. Então eu tenho aqui a honra de entrevistar e bater um papo com Rogério Martinatti. E aí, Rogério? E aí? Tudo bem, Binho? Como é que tá? Tranquilo, e você? Bem? Tranquilo, muito bem. Bom, primeiramente obrigado aí por aceitar o convite. O Manu, a gente falou para definir convidado e o Manu fez questão, falou, cara, você precisa conversar com o Martinatti, que ele tem uma história muito forte, muito presente no paraquedismo nacional. Eu obviamente conheço você, conheço tua história, mas os ouvintes que estão aí nos assistindo e nos ouvindo no Spotify e no YouTube talvez não saibam há quanto tempo você é caboclo saltador. Então vamos lá. Eu sempre começo com uma pergunta. Você fez duplinho? Fez salto duplo? Não, acho que nem tinha, né? Não. Eu fui piloto de salto duplo quando apareceu o salto duplo depois, né? Mas na época não existia isso, não. Na época era o T10, era aquele paraquedas militar, né? Que era refúgio da brigada paraquedista. Quando que foi isso? Vamos aos números, peraí. Paraquedista há quanto tempo? Desde 78. Eu tinha 4 anos de idade. Meu primeiro salto foi em julho de 78. Tá. Reserva ventral e... Isso, paraquedas a gente começava a saltar com paraquedas esse militar, né, que é o T10, enganchado no avião, e não existia ainda o paraquedas quadrado, né, e era o ventral, o reserva era paraquedas ventral. Quantos mil saltos? Eu tô com um pouco mais de 10 mil saltos. Tá. Um pouco mais de 10 mil saltos. Vamos lá, como é que chegou o paraquedismo na sua vida? Você estava vendo um dia e falou, não, tropeçou, caiu na água, como é que foi? Olha, nem sei se o pessoal vai lembrar disso, mas eu estava vendo uma propaganda da Hollywood. Da Hollywood, que era de cigarros, e ele saltando de um Hércules, com os macacões bem largos e tal. E na época, eu queria queria andar de moto. E meu pai, não, moto não, pode escolher qualquer coisa. Eu olhei e falei, porra, eu acho que eu vou fazer paraquedismo. Ele falou, isso você pode fazer. Eu acho que ele imaginou, nunca vai fazer, né? Só que o destino é complicado. Eu tinha um amigo na escola, que eu descobri depois disso, que o pai dele chamava Freitas. O pai dele era campeão brasileiro de paraquedismo naquela época, que era os paraquedas redondos e tal. E aí eu falei, comecei meu amiguinho meu, e ele pegou e trouxe uma apostila com uma dedicatória, que era da Associação Desportiva Polícia Militar, que ficava ali na ponte, acho que da Vila Maria, ali perto da Marginal Tietê, né? E aí eu fui lá, minha mãe me levou lá e fui lá. E aí eu encontrei um instrutor, um cara baixinho, chamado Casimiro. O cara falou, você não tem porte para ser paraquedista, mas vai ficando aí. Eu tinha uns 13 anos na época. Nossa, cara, mas podia? Eu saltei com 14. Eu só podia saltar com 15 anos, né? Mas na época o cara falou, vai ficando aí, vai fazendo curso. Aí, como eu era moleque, eu tanto encheu o saco, eu fazia todos os cursos demoravam 15 dias, né? Eram cursos grandes, não era que nem hoje. Aonde que era isso? Esse era aqui em São Paulo, e depois a gente ia saltar em Boituva. Boituva mesmo já. Era na casa de alguém? Não, era dentro da DPM, existe até hoje, é uma escola de cadetes. Tá. Chama Associação Desportiva Campinas, Polícia Militar. Não, São Paulo mesmo. São Paulo? Na Marginal Tietê ali. Tá.
E a gente tinha curso, porque na época você aprendia a dobrar, você aprendia a fazer rolagem, você tinha que fazer rolagem em todos os sentidos. A gente saltava de coturno, era muito militarizado, né? E eu era o único moleque. E aí eu fiquei enchendo o saco, até que em 14 anos eles falaram, vamos lançar esse moleque, né? E aí comecei a saltar. E aí eu tinha medo, muito medo, né? Naquela época, né? Só tinha caras enormes, militares e tal. E eu, até 50 saltos, o pessoal ia me buscar em casa, né? Pra ir. Só que naquela época você fazia um salto pro final de semana. Era uma viagem, né? A gente ia pra Mirassol, ia para Piracicaba, ia para Boituva, mas era um evento. Você saltava e o resto do tempo você fazia dobragem e equipe de terra. Você corria atrás das pessoas, porque o paraquedas era redondo, alguns fendados, outros sem fenda. Então você lançava, onde cair, caiu. A gente calculava, alguns caíam perto do alvo, outros caíam no meio do mato. Então você tinha uma equipe de terra. Então você saltava 3 no avião, né, Cessna, esses 3 dobravam e esses 3 corriam atrás dos outros também. Então o dia inteiro você ficava envolvido para dar um salto, né? Mas era interessante, é uma história. Boituva não tinha nada daquilo hoje. Aí, pronto. E aí o seguinte, uma pergunta. Era um paraquedismo empírico, né? Então assim, um salto no final de semana era glória, já estava tudo certo. Sim. Tinha carteira, categoria? Tinha. Já existia uma confederação, né? Já existia uma confederação brasileira. Existia não a CBPq hoje, não. Nada a ver. Era a CBPq. Era a CBPq. Era a CBPq hoje, tá. De hoje. E já existia essa associação, já tinham fundado essa associação, né? Mas era assim, todo mundo se conhecia, era um esporte muito pequeno e muito militarizado, tinha muitos militares, o pessoal da polícia militar e o pessoal do exército em si. E era bem um evento mesmo, né? Você marcava com avião, não existia uma área formal, sabe? Era como a gente tinha que ir atrás. Olha, arrumamos um avião, esse avião vai estar tal dia em Mirassol. Aí o pessoal se encontrava e ia para Mirassol. Então valia mais a festa do que o salto em si. Sim. Mas a gente costumava dizer, pô, saímos livres esse final de semana, porque a porrada no chão era grande. A gente usava coturno, né? E tinha que rolar, né? Então... Você voltava, a gente era meio Highlander, assim, sabe? Voltava e falava, pô, como é que eu saio? Não quebrei nada, né? E aí tem uns moleque agora, ai meu, eu 220, ô meu, skydive raiz aqui. Era raiz, era bem skydive raiz. Então, você tinha as categorias, eram grandes eventos, né? Ou seja, não era vou para Boituva, vou saltar, era chegar... Boituva existia? Existia. Quando eu comecei a saltar, existia. Só existia um avião pequeno de 3 lugares, né? Mas já existia aquelas plantas todas, aquela parte de baixo ali, praticamente não existia árvore ali, né? A gente que plantou aquelas árvores ali. Então o seu Costa falou uma vez isso para mim num documentário, que foi ele que ajudou junto com aquelas árvores, inclusive. Tudo aquelas árvores. Lá de baixo, né? Lá de baixo, exatamente. E a galera ia meio que acampava. Isso, a gente acampava, tinha um barracão. E na época tinha mesa de dobragens, né? De paraquedas, né? Você dobrava às vezes no chão esses T10, mas aí quando você evoluía, você pegava um equipamento chamado TU e depois você pegava um equipamento tudo redondo. Chamava Papillon ou PC, que era um paraquedas redondo, mas cheio de tecnologias, vamos dizer assim. Tá. E aí você dobrava numa mesa. Então eram barracos que tinham aquela parte lá de baixo, tinha um piso de concreto e alguns barracos lá onde tinha as mesas de dobragem. Era assim. E era bem aventureiro. Quanto tempo demorava para dobrar um T10? 1 hora mais ou menos. Dobrava aí, era com carinho, né? E o comando dos paraquedas, né? Na época não tinha disparador automático, né? Não tinha DA, não existia? Não existia. Existia um que chamava FXC, mecânico, a mola, totalmente a mola, que a gente usava, que o pessoal usava quando era mulher. E por que basicamente se usava com mulher? Porque o punho para comandar o paraquedas ele era muito pesado, ele era muito duro. Porque você tinha um paraquedas, né, nas costas, quando você ia já para o comando, que não era mais enganchado, e você tinha às vezes 4 pinos. Então quando você puxava o punho, era um cabo de aço que tinha que tirar esses pinos, e às vezes dava punho duro, você não conseguia. Quando é homem, o cara
com duas Fazia mãos e tal, mas sim. a mulher não conseguia. Então, com ela se usava o FXC, que foram os primeiros disparadores automáticos que tinha, era mecânico mesmo. Mas o homem a gente tinha que se virar mesmo, quando não dava para puxar, ia pro reserva. E aí o reserva era ventral, né? O reserva era ventral. E não tinha os procedimentos, tipo assim, pô, o principal não tá lá, você tinha que desconectar o principal, Sim, também fazer sim. o procedimento de emergência, Sim, existia isso? sim. Existia desde aquela época o procedimento de emergência era todo brifado, Tá. ou seja, sempre foi muito bem instruído, né? A gente sabia exatamente o que podia acontecer. Eu, com 20 saltos, tive uma pane. Foi o primeiro dia que eu saí do coturno e coloquei uma botinha mais leve. Muito bom, né? muito bom. Aí naquele dia eu tinha mudado para um paraquedas Papillon, que era um paraquedas hiper sustentável, que era um redondo com essas tecnologias. O que diferenciava esse do... Ele tinha um ápice rebaixado. Se você olhar um paraquedas redondo, ele é uma linha e ele é uma meia-lua, né? Sim. Com um buraco lá em cima. Sim. Só. Esse ápice, que era o ápice lá a parte de cima, ele tinha uma linha de rebaixamento. Então ele era rebaixado. E os painéis em volta tinham cheio de buraco, que era para onde direcionava a saída do ar. Então ele era bem mais dirigível. E como ele tinha também esse ápice rebaixado, você freava e ele tinha um efeito de stall, assim, Tipo de você... quase um flare. Um flare, exatamente. Então com paraquedas redondo. E eu com 20 saltos saí com esse paraquedas, me lançou, acho que foi até o Costa Filho, né, que me lançou naquela época. E quando a gente era 800 metros, mais ou menos, a gente abriu o paraquedas. E quando eu abri, ele tava chacoalhando pra caralho, né? E eu olhei e falei, pô, ele normalmente parece uma maçã. A parte de cima da uma maçã, porque ele é a barra rebaixada. E o meu não tava parecendo uma maçã. Tava parecendo uma pera, uma ponta numa pera, assim. Chacoalhando, eu falei, acho que isso aqui não tá certo, né? E chacoalhando para lá e para cá. Na época você tinha um reserva na frente, com um painel de instrumentos. Aí eu olhei e falei, pô, tá 750 metros. Falaram para esperar até 500 metros, se não abrisse direito, aí eu comandava o reserva. E eu fiquei esperando. E já tinha estourado. O rebaixamento do ápice estava estourado, mas era o primeiro salto, eu não sabia, né? Aí quando chegou 500, só que eu tinha que tomar uma decisão. Se ele tivesse rápido demais, não dava para comandar o reserva junto, que na época ninguém desconectava. Mas se você tinha uma pane que chamava pane parcial, isso. Se ela fosse rápido, aí você teria que desconectar para abrir o reserva. E eu tomei essa decisão, eu fui um dos primeiros que fez isso, tanto que depois ficou aquela discussão se eu devia ter desconectado ou não. E o desconector era um DLV, que você pega no ombro, você desarma, sai duas argolas. E aí você olha nas argolas, pega nas argolas e tem que puxar as argolas juntas, né? Era mecânico, totalmente mecânico. Né? E eu fiz isso. Quando chegou a 500 metros, fiquei esperando. Quando chegou a 500 metros, eu desconectei. Aí você comanda o reserva, põe a mão para ela não bater no seu pescoço, mas ele saiu com tanta rapidez que ele bateu no meu pescoço e arrancou o meu capacete. Tá. E abriu. E nessa que ele abriu com meio west. O que era o meio west? Uma linha passando por cima. Nossa, tipo um line over. Um line over, só que era redondo. Pô. Né? E aí ele veio girando um pouquinho. Eu lembro que eu olhava e falava, não sei nem onde eu vou cair. Eu sei que no final eu juntei as pernas lá e luxei um pé, o outro ficou mais ou menos. E cheguei, tá tudo bem, né? Cheguei lá no canavial. Mas foi uma aventura. Era assim, era bem aventureira. O esporte era bem aventureiro. Quando você fala salto de T10, obviamente a gente tem que falar de salto com sonda, né? Vocês faziam sonda. Explica para quem é leigo. Eu estou começando agora no skydive. Para você ter uma ideia, tem o esquema de sonda. O Rogério vai explicar para vocês. Vamos lá. Como que era o lançamento? Primeiro você aprendia no curso que você tinha que fazer uma sonda. Uma das missões era fazer a sonda. Então você tinha que pegar, era uma barrinha de estanho, né, com papel crepom, e você fazia era um peso, né, ele funcionava como peso, era uma fita que tinha um peso exato, um tamanho, tudo certinho. Enrolava, né, e ele ficava um canudinho. Isso era a sonda. E aí você ia aprender a lançar o sonda. Por quê? Paraquedas redondo ele vai com vento.
ele não anda contra o vento, ele é pouco dirigível, né? Tá. Então você tem que trabalhar com vetores. Por exemplo, se eu sair aqui e o vento está numa certa direção e o meu paraquedas redondo vai numa outra direção, é a resultante. Então o que você fazia? Você fazia o avião passar por cima do alvo e você lançava esse sonda. Esse sonda, ele simulava a mesma razão de descida de um paraquedas redondo. E você ficava com o avião dando volta e vendo, se eu lancei em cima do alvo, quantos metros ele ia cair longe. Então, poxa, eu lancei em cima do alvo, ele caiu lá no pasto. Aí que eu fazia? Pegava essa distância e jogava para o outro lado. Aí eu direcionava o avião e falava, olha, você vai entrar lá naquele pasto, lá naquele lugar e vai vir nessa direção. E aí você direcionava o piloto, mais para a esquerda, mais para a direita. Quando eu passava em cima do alvo, eu começava a medir aquela mesma distância que tinha caído sonda. Transferia para frente. Então, ele caiu 300 metros para trás, eu jogava 300 metros para frente e saía naquele ponto. Então, aí você saía naquele ponto e aí você tinha um cone de navegação. Você não podia sair muito daquele cone, senão você ia cair fora. Tá? Então, você tinha uma certa dirigibilidade, mas quem mandava mais era o vento. Então, o lançamento de sonda era muito importante. E era muito bem calculado. Para você ter ideia, eu saltei dentro de São Paulo, dentro da DPM, usando paraquedas redondo com sonda. O Ricardo Pertenay e vários outros paraquedistas fizeram demonstrações dentro de estádios lançando sonda com paraquedas redondo. Então a gente sabia, isso era fazer o ponto de saída, fazer o PS. Então, esse literalmente é um PS. Esse é um PS. Esse é um PS raiz. Raiz mesmo. Não é aí, não. Abre um pouquinho mais. Pra cá, pra lá. Com o advento do paraquedas retangular, ele anda contra o vento. Sim. Então, aí você já mudou toda a história. Então, hoje o ponto de saída o piloto faz. Por quê? Porque a gente tem outros recursos para poder assegurar que a gente vai descer no alvo, próximo dele. Mas na época não. Na época era a base do sonda. E você tinha que saber fazer o sonda. Então você levava o sonda, você tinha que saber lançar. Mesmo nos seus primeiros saltos, você tinha que colocar a cabeça para fora do avião, mandar o avião passar em cima do alvo, lançar o sonda, ficar olhando lá de cima onde ele caiu, mandar o piloto dar a volta, passar em cima da onde caiu o sonda, passar no alvo, transferir essa distância, mandar ele cortar o motor e aí sair do avião. Era bem diferente do que é hoje. Vamos entrar então agora na questão do Rogério engenheiro, né? Você é engenheiro, a sua profissão é? Eu sou engenheiro civil. Tá. Eu fui primeiro paraquedista, mas eu nunca trabalhei com paraquedismo efetivamente, assim, como sustento. Aí me formei em engenheiro e fui para a área de engenharia civil subterrânea, obras subterrâneas, né? Geotecnia que chama. Basicamente eu trabalho com obras enterradas, túneis, metrô, fundações de prédios, de pontes, tudo que está debaixo da terra. Né? Entendi. Basicamente isso. Obviamente você tem um conhecimento, uma expertise de engenharia, isso você transferiu, que aí a gente entra no segundo ponto, que é Rogério, competidor de four-way, de eight-way. Aí conta a sua trajetória, a sua jornada. Você começou, te chamaram, você era arqui-inimigo do Pertenay. Essa é uma história interessante. Quando eu comecei, que eu te falei, eu tinha muito medo de saltar, né? Então o pessoal ia me levando. E aí começaram a ver, e eu era de Boituva, que eu levava o jeito pra coisa. E começaram, você começou novinho, você vai ser campeão brasileiro. E eu coloquei aquilo na minha cabeça. E aí eu fui meio que treinando, competindo, enfim. E nessa DPM a gente formou a primeira equipe que chamava Céu Azul. Hoje até tem um clube em Boituva que é o mesmo clube daquela época. Não são as mesmas pessoas. Mas esse clube Céu Azul foi fundado com esse time. E nós começamos a competir. Na época, quem era Azul do Vento, né, que chamava Chão Preto, era o que ganhava todos os campeonatos. Quando chegou em 87, a gente foi crescendo, terceiro, quarto, segundo. Em 87 nós ganhamos dele, uma disputa muito acirrada. E na época era polarizado, Boituva com Campinas, eram dois mundos diferentes do paraquedismo. E eu representava muito Boituva.
E o Ricardo Petenar representava muito Campinas, Amanais, né? A gente era arqui-inimigos, vamos dizer assim, até porque formaram a gente assim, né? E então a gente tinha essa rivalidade e foi impulsionando, vamos dizer, o esporte, o paraquedismo, as competições. Tá. Aí eu fui 12 vezes campeão brasileiro de 4-way e umas 8 vezes de 8-way, né? E treinei muitas equipes assim, campeãs brasileiras e tal. A gente introduziu a parte de mental training, a parte de trazer um pouco do esporte olímpico, da formação de esportes em grupo também, team building. A gente introduziu essa parte tudo. E com isso, num certo momento da história, ficou inevitável, e foi até a Carmen Petenar que fez isso, que era a esposa do Ricardo na época, de juntar essas duas vertentes, Boituva e Campinas, num time que foi um time bastante campeão. Foi um dream team da época, era um time que chamou Action. E daí nasceu, vamos dizer assim, a nossa vontade de fazer os recordes junto com a Carmen. Então era Ricardo, eu e a Carmen a parte logística e o Ricardo na parte técnica. E aí a gente começou, o recorde menor que tinha era um recorde de 40, e aí ano a ano, a cada tempo a gente foi ampliando, fizemos 60, 70, 82, 88, até a culminar em o recorde 103, que é o vigente hoje. Tá? Que ano foi isso, o 103? 103, 2000 acho que foi 2016, 13? 10 anos mais ou menos, 2011 eu acho que foi. Tá. Faz uns 10 anos, 12 anos já que esse recorde foi batido. A gente fez o 102, depois o outro no 103. Tudo nos Estados Unidos, né? Esses todos, o 40, o 60, até 80 nós tentamos aqui no Brasil. Depois disso foram todos fora. Tá? E a gente tentou um 135, mas era uma formação muito difícil, não conseguimos. Depois a gente conseguiu bater o 103 e aí parou nesse número. Já está uns 10 anos, 12 anos parado nesse número. Mas eu tive a oportunidade de ser o LO, vamos dizer assim, juntamente com esse ex-time, né? Que era o Ricardo, né? Depois veio o Pedro San, e algumas outras pessoas que foram nos ajudando, né? E a gente fez esses recordes e participamos de algum recorde mundial também. Fui para a Tailândia 2 vezes, etc. Né? Participando de recordes mundiais. Levamos um grupo de 15 brasileiros, acho que no 282, a primeira vez que a gente foi para a Tailândia. Enfim, eu sempre tive... E a minha parte foi muito da engenharia, de fazer a engenharia do salto, que é como se posicionar os aviões, as pessoas, os lugares, por onde eles chegam, como eles se afastam. Juntamente com o Ricardo e com o Pedro, a gente fez essa parte. Então eu trouxe essa parte da engenharia, da parte lógica, bastante para isso. Então, eu trabalhei bastante fazendo esses recordes. Para as pessoas que não entendem, né? Eu acho interessante você falar isso, porque assim, tem muita gente que não tem a menor ideia do que é uma engenharia de salto, né? Se você puder explicar para o leigo, porque muitas das pessoas aqui às vezes escutam, não entendem como é que é uma engenharia de salto. Por que existe essa engenharia de salto? E tenta trazer o desconhecido para o conhecido, no sentido de com exemplos, né? Posição da aeronave, por que da posição da aeronave? Posição das pessoas, certo. Se parte vai afundar, tem diver, tem floater, tem a mesma coisa, tem tudo isso, né? Tudo isso. Me explica então para as pessoas entenderem. Vamos lá. A gente cai em torno de 180 km por hora. Certo? Perfeito. E aí numa posição estável, normal, de barriga para o chão, em torno de 180 km por hora. O recorde nada mais é que a gente tentar juntar o maior número de pessoas em queda livre, de uma forma segura, e separar também de uma forma segura. Para que essas pessoas cheguem no mesmo ponto, é como se a gente tivesse um aeroporto, tá? Quando você tem um monte de aeronaves. Imagina 100 pessoas. Então a gente vai ter um aeroporto onde tem 8, 10 pessoas, um aeroporto redondo, onde eu tenho que chegar a mais 80 pessoas, 90 pessoas naquele mesmo lugar, certo? Então elas vão chegar como? Em radiais, né? Vão se aproximar. E se não tiver uma organização para se aproximar disso, não dá certo, né? Então, por quê? Porque o tempo é muito curto. Você tem 1 minuto e meio a 2 minutos. Fora isso, você não consegue colocar 100 pessoas, ou 300, ou 400, que é o recorde mundial hoje, ao mesmo tempo no ar.
né? Você não consegue despejar todo mundo ao mesmo tempo. Como a gente cai a 180 km por hora em média, algumas pessoas vão ter que cair muito rápido, outras um pouco mais devagar, para que elas se encontrem no ar ao mesmo tempo, né? Então isso você vai usar o quê? Você vai usar posição de aeronave, dividir as pessoas em várias aeronaves, para não ser uma única aeronave lançando todo mundo, e lançar as pessoas mais leves, que têm condição de cair mais devagar primeiro, uma base, certo? E pessoas que vão mergulhar, que vão a 300 km por hora. Então, ao mesmo tempo que a gente vai lançar pessoas que vão cair 160, 170 e vão esperar com que o meio do salto, as pessoas que estão no meio do salto se aproximem dela e elas possam chegar, algumas pessoas que vão sair por último, elas vão até 300 km por hora, elas vão que nem super-homem, né? Tipo num dive. De um dive. Então, você tem que equalizar tanto esse tempo para que elas consigam chegar próximas, todo mundo cair na mesma velocidade e ao mesmo tempo elas têm que ter uma ordem de chegada, como se fosse um grande aeroporto. Então, como é basicamente? Você lança os floaters, que são essas pessoas inicialmente, depois vem a base, que é o centro. Então, se você imaginar 100 pessoas, é uma base de 30 a 40 pessoas que sai mais no meio. Você vai lançar umas 10 a 20 pessoas antes, 30 a 40 pessoas no meio, e o restante vai de dive, o restante mergulha acelerando. Então, quando ele sai do avião, às vezes ele nem vê as primeiras pessoas. O que ele faz? Ele vai atrás do cara que está na frente dele. Esse vai atrás do outro, atrás do outro, atrás do outro. Então você forma um caminho de aproximação para chegar nessa formação. E aí você pega essa formação, que é um aeroporto redondo, né, que a gente fala, sim, e divide em setores. Então você sabe que eu tenho que ir atrás do binho e eu tenho que ir no setor à direita de tal parte do salto. Então eu vou naquela lá, vou te seguindo e vou indo atrás de você. Quando você conecta, eu conecto, outro vem, conecta e assim por diante. Tá? Essa é a lógica da engenharia da coisa. Tá. Mas para fazer com que isso tudo funcione, você tem que pensar no caminho de cada atleta, de cada um para chegar lá. E que eles não se cruzem, tanto em altura quanto em cruzamento de radiais. Então essa engenharia demanda um conhecimento das pessoas e demanda um conhecimento de como funciona a posição das aeronaves, como você vai dispor as aeronaves, em que formação as aeronaves, a comunicação entre as aeronaves. Então, quando você vai fazer um recorde mundial, você manda 30 saltos. Por quê? Porque você começa a treinar grupos pequenos até chegar a esse número e treina também a tripulação para que a formação dos aviões seja importante, a comunicação entre eles, tudo isso conta. Quando você fala de recorde, né? Eu gravei vários recordes, eu entendo sobre isso, né? Já aprendi depois de gravar vários recordes. Hoje a gente tem pilotos da Skydive for Fun que são praticamente talvez uns dos melhores lançamentos de recorde do mundo. Os caras estão voando muito próximo, sabem muito, né? Especificamente, quando a tua missão foi trabalhar esses recordes, você precisa entender do voo de cada atleta também, ou seja, aquele atleta tem pouca experiência, aquele atleta que tem um pouco mais de experiência. Como que é mensurado isso para você distribuir 40, 100 e pouco, 103 você fez? 103. Você conhecia os 103 então, atletas? Por isso que tem um grupo de pessoas, né? Então, por exemplo, o Ricardo cuidava muito da parte de segurança, de forma geral. Tá. Eu cuidava muito da parte da engenharia, que é como a gente vai obter o recorde. O Pedro é um cara que conhecia muita gente, então ele conseguia. A Carmen organizava a parte logística. Fora isso, esse seria o X-Team que a gente falava, que é um time da cabeça principal. Fora isso, você pega e coloca mais alguns capitães de time. Então, por exemplo, a gente escolhe os melhores paraquedistas de cada região, né? Mais ou menos uns 10 paraquedistas, e eles têm a missão de selecionar as melhores pessoas para fazer seus grupos. Então você divide em setores, né? Então ele vai ter 10 pessoas ou 15 pessoas.
Aí você tem uma planilha, você planilha tudo isso e você vai colocar peso, você vai colocar altura, né, porque tem razão de queda, e você vai colocar um nível de experiência daquele atleta. Então você categoriza os atletas de 1, 2, 3 ou nível 4. Tem atleta que você pôr em qualquer lugar ele vai fazer. Tem até atletas que só servem para a base, tem até atletas que só servem para o meio ou atletas que só são dive, entendeu? Então, quando você começa aí, tem que conhecer. E aí essa planilha, todo mundo pontua. Então, por exemplo, para você entrar no recorde, alguém tem que te indicar e saber o nível que você é. E um daqueles capitães vai te colocar lá e vai falar, esse cara serve para ser base. Fora da base ele não vai funcionar. Então, essa combinação de conhecer cada atleta, conhecer, fazer uma boa engenharia e garantir a segurança, que é o mais importante de tudo, né? Sim. Faz que um recorde aconteça. É uma soma. O trabalho anterior é muito maior até do que o trabalho na hora, né? Viu, gente? Viu como é que é? Não é só ir lá e bater um recorde. Tem todo um trabalho. Não. São meses, talvez anos de trabalho buscando isso, né? Exatamente, exatamente. Você utilizava... Quando que você começou a usar a ferramenta túnel de vento, Martinatti, na sua vida? A primeira vez que você viu um túnel de vento e de fato... E eu queria que você respondesse já na sequência também o quanto é importante para o paraquedismo ou para o paraquedista voar o corpo num túnel de vento. Então, meu paraquedismo foi a maioria deles sem túnel. Né? A gente tinha que, para treinar um bloco, um movimento em queda livre, era saltos. Então, se você imaginar que você faz 1 minuto, um pouco menos, né, 45 de treino, você conseguia treinar no fim de semana 8 minutos, um dia, 5 minutos, 10 minutos no final de semana. Se desse certo, 15 minutos, né, no fim de semana, dando muitos saltos, levando o dia inteiro, dando 8 saltos num dia, 8 saltos no outro. Então era muito difícil, o paraquedismo evoluía muito devagar. Né? Se você pegar em 1987... quem ganhou o campeonato mundial fazia 14 pontos de média. Hoje qualquer time que se junta aí com, sei lá, 1 ano, 2 anos faz 14 pontos de média. Foi o campeão mundial, né? Em 87. Depois veio o advento do túnel de vento. A primeira vez que eu voei foi o primeiro túnel de vento, que foi em Orlando, né? Orlando. A gente treinava em Disneyland. Que é da iFly. Isso, exatamente. Foi o primeiro túnel de vento que eu treinei, que eu entrei e que a gente começou a entender o que era um túnel de vento, né? E de lá para cá, eu não me recordo, acho que aí o Manuel sabe exatamente quando foi fundado isso, o túnel de Orlando. Então a gente ia para os Estados Unidos para voar no túnel de Orlando. E a maioria dos meus voos foram treinando em Orlando ou no Arizona, no túnel do Arizona. No Arizona. E que eu acho que também é da iFly, se não sei, eu não me lembro. Mas enfim, os primeiros túneis que nasceram não chamava iFly, né? Chamava Adventure, como é que é? Não chamava. Não chamava. Tinha outro nome, mas era alguma coisa de Adventure. Depois a gente vê o nome, mas enfim. Foi ali que nasceu o túnel, ele era bem diferente do que é hoje, esse termo de potência, chegava perto da parede, era vento sujo. Enfim, era bem mais difícil, mas já era uma ferramenta excepcional, né? E a gente começou a treinar naquela época, utilizando o túnel, e aí você viu uma evolução muito maior, né? Muito maior, né? E hoje, assim, não tem como fazer paraquedismo de competitivo sem associar com o túnel. O túnel é o que te permite repetir até dar certo. A grande dificuldade do paraquedismo de competição sempre foi os blocos, né? A técnica dos blocos, eles nunca encaixavam do mesmo jeito. E você hoje pode repetir exaustivamente até ele encaixar. Quer dizer, você pode fazer ele um pouco mais rápido, um pouco mais devagar, mas não encaixar que nem na nossa época, não tem mais isso. Mas na época tinha. Então eu vejo assim que é fundamental para o desenvolvimento do paraquedismo e hoje utilizado para instrução, para
o desenvolvimento do Free Fly, etc., né? Na época também foi enorme, né? Com o advento do túnel de vento. Né? Aqui na iFly, a missão aqui da iFly é justamente isso, né? O túnel de vento ele tem uma... É meio mágico assim. Aí dentro são inúmeras possibilidades. A gente pode pegar desde um senhor de 103 anos e fazer com que ele experimente a sensação de voar, como uma criança de 3 anos, né? Você acredita nisso, que realmente dentro de um túnel de vento é uma máquina de realizar sonhos? Assim, você acredita que isso... Você não precisa ir para o paraquedismo para vivenciar isso. Você tem essa noção? Você que voou bastante? Sim. O paraquedismo ele junta duas coisas assim que se complementam. Um é o desafio, né? O desafio de sair de um avião. Sim. Enfim, a sua sobrevivência. Sim. Né? Com o prazer de voar. E a sensação de queda livre é uma sensação diferente do que as pessoas pensam que é o vazio, né? Sim. É uma sensação de voo, é uma sensação de você com seu próprio corpo se movimentar em relação à outra. Eu costumo explicar para o pessoal leigo, é que nem pôr a mão para fora do carro, né? E você sente aquela pressão e imagina 2 carros, um do lado do outro. Sim. Só que você não precisa do carro, você está fazendo aquele brincadeira de, né, chegar perto um do outro sem estar com o carro, com o próprio movimento do seu corpo. Com o túnel, para o lado competitivo, tem essa vantagem que eu já comentei, mas para o lado do leigo e também para aqueles paraquedistas que acabam envelhecendo ou não querem mais depender de avião, etc., a oportunidade de você ter essa outra parte que é o prazer de voar. Então você, sem ter que arriscar sua vida, vamos dizer assim, você continua tendo o prazer de voar. Então ele possibilita pessoas que às vezes têm problema de coluna, que saltaram a vida inteira, que não podem, mas conseguem voar, mas não podem abrir o paraquedas, ter o tranco de abertura, um tranco de pouso, tem alguma deficiência no joelho, mas pode voar, né? Então eu acho que o túnel veio complementar de uma forma incrível, né? Tem times hoje, que antes eram times de queda livre, casaram, tiveram filhos, que não estão muito afim de ir para uma área de salto, depender de avião e tal. O próprio Manu. O Manuel, exatamente. Mano, só pressão, só né? pressão. Que hoje fazem o esporte paraquedismo indoor, que tem o prazer da queda livre, que é o movimento em queda livre, que é cair, se controlar em queda livre, que é o melhor do esporte, né? Lógico que o esporte paraquedismo, ele além do risco e da emoção de voar, você tem hoje pilotagem de velame, precisão, etc., que não dá para fazer no túnel. Mas vamos dizer assim, o túnel te trouxe, eu considero que a parte mais prazerosa do paraquedismo, ele te trouxe de uma forma que você pode fazer que nem uma pelada, né? Eu tô aqui trabalhando, venho aqui, vou 15 minutos, meia hora, faço minha cabeça e vou para casa, né? Show. Acho que é uma ferramenta assim excepcional e traz pessoas que não têm coragem às vezes de saltar, mas que podem ter o prazer, que é o nosso prazer de voar em queda livre. Boa. Vamos entrar agora no assunto o lance de, ainda no túnel, né? O lance de você, juiz, né? Que você não é juiz, você já explicou, mas como que nasceu essa história, se você puder sintetizar, como que nasceu o lance de você fazer a pontuação do 4-way ou do 8-way, né? Com on time, né? Tipo assim, na mesma hora você consegue estar realizando ali os pontos. E como é que é o campeonato, por exemplo, a Copa iFly ou o Campeonato Brasileiro de Paraquedismo Indoor, para o esporte e para outras pessoas, porque acaba sendo um show, né? Na verdade, é meio que um entretenimento. Você trazer uma família para cá para eles acompanharem um campeonato brasileiro de paraquedismo indoor é completamente diferente de levar os caras para Boituva, uma família falar, assiste aí, não vai ver nada. Não vê nada, né? Não vê nada. Então, se você puder unir as duas coisas ali, como que nasceu a história da botoneira lá com o Bacarelli, e já emendar na questão do campeonato de indoor, de paraquedismo. Vamos dizer assim, quando eu estive na Turquia, no primeiro World Air Games, a gente teve a oportunidade de ver os times sendo avaliados ao vivo,
né? Na época o cameraman que saltava junto, ele ia com um transmissor, uma antena, né? Tinha uma antena embaixo, ele tinha um transmissor de sinal. Então ele gravava e retransmitia com um delay de 2, 3 segundos para um telão embaixo. E os juízes faziam um julgamento, eram 5 juízes, faziam um julgamento e você via as bolinhas do juiz, né? Verde fez o ponto, vermelho a contagem. Então aquilo deu uma emoção muito grande. Foi a primeira vez que isso foi feito. Que ano que foi isso? Foi no primeiro World Air Games. Eu acho que isso deve ter sido em 1989. Nossa, cara. Nossa. Por aí, alguma coisa assim. Entre 89 e 92, depois dá uma pesquisada. O primeiro World Air Games na Turquia. E aí a gente viu aquele negócio ao vivo, eu achei do caralho, né? Um negócio muito top e tal, né? Depois do advento do túnel de vento, começou a ficar, o pessoal usava só para treinar. Mas aí o pessoal começou a achar legal e aí a própria FAI fez regulamentos e começou a transformar em competição. Igual do paraquedismo. O pessoal era filmado, ia lá para a sala de julgamento, o pessoal julgava e saiu o resultado. E aí um dia batendo papo com o Guilherme, que era que trabalhava aqui na FAI, né? Gerenciava aqui. Ele falou, poxa, eu fui fazer isso e demorou muito. O pessoal ficou o dia inteiro, né? Voava, aí para sair o resultado demorou o dia inteiro. E aí o pessoal voa rapidamente, porque dentro do túnel não precisa voar, sair tem com decolagem. Avião, tem decolagem. Sim. E depois ficava esperando o resultado por 3, 4, 5 horas, né? Falei, pô, você não consegue fazer um negócio mais rápido? Falei, dá pra gente tentar fazer ao vivo. Só que, como foi feito lá, só que eu acho que teria que ter talvez mais gente, mas tem que ter um sistema automatizado, porque não dá para anotar na mão, né? Sim. Olhar lá e anotar na mão. Sim. Eu teria que ter um botão que falasse assim, ok, ponto, ok, saiu, ok, ponto, não ok, o ponto. E no final você teria aí um julgamento ao vivo, que depois você, com dúvida, poderia até checar. Pô, você faz isso? Eu falei, eu faço. E se tiver alguém para fazer um programinha desse. E aí surgiu o nome. Pô, eu tenho um cara que faz esse programinha. Se ele topar fazer, Bacá, eu faço isso com você. E ele topou. Aí nós fizemos um sistema que era exatamente são 5 botões? isso. Me explica Não, isso. Na verdade são 2 botões. São 2 botões, tá. Verde e vermelho. Verde saiu, primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto. Vermelho é o ponto sem fazer. Você pode ter dúvida, por exemplo? Então quando eu estou olhando, e aí eu aprendi isso, porque eu não era juiz, mas eu sei muito da competição por ter sido atleta. Uhum. Então eu não olhava mais, você não consegue olhar o detalhe, você consegue olhar o ritmo de uma forma geral. Você não consegue concentrar seu olho em um grip. Porque se eu olhar um grip, eu não vejo outro. Tá. Então eu tenho que ver, sentir como o time está indo e sentir se tem interferência ou não. Tá. Então se o time faz uma saída e faz uma evolução limpa, eu consigo ir vendo e acompanhando com ele. Porque eu já decorei também os pontos que vai acontecer. Tá. Eu olho, decoro e vou pá. Quando eu sinto que tem alguma interferência, e normalmente eles mesmos se entregam, porque eles param, ou eles dão uma vacilada, ou a mão não para. Porque a mão para, né? Você stop and go, stop, go, stop, eles go. chamam, o grip é um... tem que ser estacionário. Isso. Ele tem que parar. Exato. Ele não precisa fechar a mão, mas ele tem que parar. Sim. Se o grip passar, ele não estacionou. Então, não dá para você saber se a intenção dele era parar ou não. Tá. Então, antigamente, o grip, você tinha que ver o grip fechado, a mão fechada. Hoje não, se ele pôr a mão em cima, mas estiver parado, tá valendo. Então eu consigo avaliar muito rapidamente junto com eles, ok, ou não, ok. No final, o tempo é cortado pelo timing do programa. Então ele me vem um sinal dizendo que já foi os 35 segundos, então eu não preciso mais fazer. E aí ele me pede, confirma ou não confirma. Se eu confirmar é porque eu não tenho dúvida nenhuma. Se eu não confirmar, falo não confirmo, eu vou rejulgar. E o sistema está gravando. Então eu posso rejulgar olhando no intervalo ou no final da competição. Eu olho só aqueles que eu tenho dúvida e eu faço um rejulgamento rápido. Então a gente está trabalhando assim, no sistema
que faz toda a parte de gerenciamento do sistema junto comigo do lado, para ver se a coisa está indo bem, e eu faço o julgamento. Né? O que eu acho muito legal disso é que o atleta, o time já sai olhando para o painel ali, já vê quantos pontos ele fez. Isso é sensacional. Sensacional. E isso também dá a pessoa que está assistindo aqui a possibilidade de acompanhar os times, né? Então, se o cara tem um amigo dele num time, ele fala, você fez 23, 10 pontos, 50 pontos, o outro fez 53, você está 1 ponto. Aquilo começa a engajar as pessoas que estão aqui dentro. Sim. Né? E aí vai nessa questão assim, como que isso é importante para o esporte, obviamente, né? Para o paraquedismo indoor, e o quanto isso é legal de você trazer famílias que não saltam, que podem vir aqui assistir um campeonato, e o quanto isso acaba sendo um show business, um entretenimento, né? O paraquedismo é um esporte um pouco isolado, só exclusivo para quem faz, né? Porque ele acontece muito alto, então o público não consegue assistir esses detalhes, né? A não ser que fosse uma transmissão ao vivo, etc., né? Do câmera que está filmando lá, como foi na Turquia, que envolveu um monte de coisas, antenas, enfim. Sim. Não é uma coisa muito... Deve ser bem custoso, por sinal. Sim, então não é uma coisa que realmente você vai ver em todas as áreas de salto. Isso na época eles estavam querendo transformar, por isso do World Air Games, transformar em um esporte olímpico. Por isso que tinha que ser ao vivo, né? Entendi. Nasceu. Com o túnel de vento, criou a possibilidade de você... Além de criar, as pessoas estão vendo, os atletas estão vendo o desempenho do adversário, que isso é muito legal, porque antes você ficava só esperando o resultado no painel, você não conseguia ver. Você permite que você trazer sua família, trazer amigos e tal, e ter torcida. Ter torcida, entendeu? A pessoa está envolvida. Como é um esporte olímpico. Se você olhar o esporte olímpico, Sim. sempre tem plateia, é um julgamento ao vivo, o resultado sai na hora, o competidor, o campeão praticamente, sai no final na hora, não é no dia seguinte, nada, sim, né? Sim. E isso permite que você tenha esse engajamento, tanto de atletas com atletas, quanto público atleta. E cria uma competição muito maior, né? Você sabe o que o cara fez. E próprio de você olhar o cara através do vidro, você vê se o time tá bom, não tá bom. Enfim, ele cria uma dinâmica bem diferente do paraquedismo, que era quase que um esporte isolado. Você fazia o seu salto, depois saía no placar. Você não sabia como o cara tava, se ele era bom mesmo ou não era. Você não via o vídeo dele, né? Hoje não, hoje você vê ele ao vivo, e você vê o número de pontos que ele fez, você vê o placar. O seu, dele e tal. Em cada rodada você já sabe o placar, você já vai pro próximo. E não muda muito, né? Assim, a não ser que seja uma disputa bem acirrada, mas todos os campeonatos que eu vi aqui, você já tem mais quando você dá um intervalo entre uma etapa e outra, etc., já sai o placar lá, uma parcial ali, né? Isso. Dos colocados, de todos os colocados. Já né? sai, e aí você vê que está em vermelho, é que eu ainda vou ter que checar. Tá. Né? Então, mas normalmente quando dá um intervalo entre uma rodada e outra, a gente já vai checando e já vai atualizando. Entendi. Então o cara já vai vendo. Logicamente que o julgamento ao vivo, o ideal era ter de 3 a 5 juízes. Porque aí ele já permitiria que o resultado final fosse oficial mesmo. Tá? Porque se dois toparam, né? Como é que é essa história? É a maioria, né? Então, por exemplo, se você tiver 3 juízes que deram ponto e 2 que não deram, vale o ponto. Tá. Então, a maioria. Então, se os 5 deram, 5 deu. Se 4 deram um ponto, 4, 3. Se 2 deram ponto, 3 não deram, não vale o ponto. Entendi. Então, isso transformaria ela ao vivo e de uma forma definitiva. Como a gente não tem utilizado ainda, não tem vamos dizer, a habilidade talvez das pessoas fazerem esse julgamento ao vivo, a gente trabalha com um só. E aí eu preciso rever alguns saltos, porque às vezes você também acaba errando, né? Claro. Principalmente quando o time comete muitos erros. Ele vai e volta. Quando ele vai e volta, a gente tem que rever. Porque quando o cara continua, eu vi que ele errou, mas ele continuou, esse é fácil de eu avaliar. Mas quando ele para e volta,
ele está repetindo o anterior, então pode dar uma confusãozinha no ao vivo. Entendi. Mas eu costumo dizer para os atletas o seguinte: mostrem, a obrigação de vocês é mostrar o ponto para o juiz. Você sabe onde eu estou colocado, lá em cima, onde estão os juízes. Então façam o ângulo da figura, o jeito que vocês vão parar a figura, o tempo que vocês vão dar na figura, para que você mostre para mim. A obrigação é o time mostrar ao juiz que ele fez. Facilitando ao juiz, né? Entendeu? Se eu tiver dúvida, na hora pode ser que eu não dê aquele ponto. Então, se o time é muito sujo, for muito sujo, agarra, desincronizado, ele acaba sendo penalizado por isso. Entendi. E eu costumo dizer no começo da competição, essa é a regra do jogo. Do mesmo jeito que vocês podem cometer erros, eu também ao vivo posso cometer erros. Então, quanto mais limpo vocês fizerem o salto, mais fácil vai ser o julgamento, mais certo vai ser o julgamento. E é assim que tem funcionado. E, em geral, a gente já se preocupou em pegar o resultado e rever de uma forma mais em casa, devagar. E praticamente não tem erro. Praticamente não. Posso te dizer que não influenciou nenhuma vez até hoje no resultado das colocações. Pode ter, o cara tinha um ponto a mais, um ponto a menos, mas não inverteria as colocações. Boa. Bom, a gente já vai estar quase finalizando. E agora hoje o Rogério Martinatti está fazendo paramotor, né? A gente trocou uma ideia antes de começar. Eu estou começando a ir para esse universo aí, entender um pouquinho mais. Você conheceu esse esporte novo aí? Como é que tá isso na sua vida, o paramotor? Então, há uns 5 anos, 6 anos atrás, eu já não estava mais competindo, né? E a gente não estava fazendo os recordes, enfim. Paraquedismo eu gosto, mas na minha vida inteira eu vou continuar saltando. Mas depois de 10 mil saltos, você fala, poxa, né? Então não quero ter o compromisso de ter que marcar com um time, depender de avião e tal. E aí eu vi um pessoal voando de paramotor, né? E o que me animou foi que o paramotor, diferente do paragliding, ele tem uma proximidade com paraquedas, porque muito dificilmente você vai ver um paramotor fechar, né? No paragliding é normal, a asa é tão grande que ele fecha a metade, o cara continua voando, né? Mas o cara tem que saber fazer uma pilotagem ativa, o cara tem que entender de outras coisas, ascendente, né? Outras coisas que o paraquedista não entende. Quando eu vi o paramotor e velas de paramotor, ela é mais pressurizada, ela tem mais a ver com paraquedas. Eu falei, porra, esse troço, já que eu não quero ficar saltando, mas eu pelo menos não quero parar de voar. E eu vi que o negócio você podia levar dentro do carro, levar para outros lugares. Eu comecei a fazer. E gostei, porque ele é um esporte que ele te dá, é como se você tivesse uma moto, que você consegue ir para muitos lugares e contemplar a natureza. Viver a natureza. Massa. Então ele te dá essa versatilidade, diferente do paragliding, que você tem que ir para o morro e depende das condições para decolar. O paramotor ele te permite tanto na praia que tem vento, quanto no interior que não tem vento. Desde que você respeite algumas regras, você tem uma situação para voar muito grande. E a versatilidade, né? De você pegar aquele negócio, pra você ter ideia, eu peguei fiz, 6 meses, eu fui viajar para Ilhas Maurício, coloquei meu equipamento numa mala e fui lá, montei no hotel e voava todo dia. Então assim, caramba, né, meu? Fui pro Pantanal, a gente voou e tal. Então, dentro de um certo envelope de segurança, ela é uma aeronave portátil. Sim. É uma aeronave portátil, entendeu? É uma tralha comparada ao paraquedas, né? Porque tem o motor, tem a armadura, que vamos dizer o equipamento, né? Que a gente... Selete, que é onde você senta. A asa, o capacete, um rádio, um reserva. Então você tem que levar gasolina, né? Então, ou seja, você tem um aparato, mas se você comparar isso com qualquer tipo de aeronave, ela é muito pequena, né? Indiferente do paraquedismo, que não é uma aeronave. Então, e você consegue decolar e pousar, né? Então, paraquedas você precisa do avião. Então, assim, ela vem me complementar muito e hoje eu tenho voado bastante e eu gosto muito de voar. E dentro do paramotor você tem tanto o radical que você quer, se você for um cara radical,
quanto o voo de contemplação, o voo do titio lá. Que é né? esse aí que eu quero, o voo do titio. Eu quero voar o titio. Tipo assim, no paraquedismo tem gente com 70 furucas, tem 74, 72 anos saltando, tem. Mas no paramotor você tem a idade muito maior. Porque no paramotor você fala, pô, mas eu vou levar esse motor nas costas? Até uma certa idade sim, depois não. Aí você usa um carrinho, que é o trike. Quando eu fui no Mundial, na Tailândia, eu vi uns velhão, né, cara? Falei, porra, uns caras assim, sei lá, cara 70 e tantos anos e tal. E quando eu vi o cara voando, eu falei, meu, o que é aquilo? O que o cara faz? O cara tem experiência na vida, que ele voou. Ele usa uma asa de paramotor pequena, né, de 14 metros quadrados, 16 metros quadrados. Um motor pesadíssimo, só que ele em cima de 3 rodinhas. Acabou. Ou seja, ele não carrega peso nenhum, porque com certeza ele não ia carregar 40, 50 quilos nas costas e sair correndo com uma vela. Então ele continua usando uma vela de altíssima performance, radicalzíssima, só que ele senta em cima de uma cadeira voadora, né? E sai que nem doido. Então eu percebi que assim, o paramotor te dá uma chance de você continuar voando por muito tempo e também não se arriscando muito, né? Podendo fazer voo de contemplação, voar em lugares no Cristo, né? Voar na Inglaterra que você falou, né? Na Inglaterra a gente voou do lado no Stonehenge, acho que foi um dos primeiros grupos de paramotor que conseguiu voar tão perto assim da Stonehenge. E isso está até da Ozone, está no site deles esse voo. Que legal, sabe? Cara. Muito legal. Então ele te dá muita oportunidade de você conhecer o mundo, como é muito parecido com as viagens e trips que o pessoal de mergulho que faz. Sim. Então você consegue fazer as viagens trips que é, pô, eu fui mergulhar Maldivas, você vai mergulhar, fica num barco, então você curte, faz 2, 3 mergulhos. A mesma coisa você consegue fazer hoje com o paramotor. Que legal. É muito bacana. Bom exemplo, bom exemplo. Bom, Martin, a gente vai finalizando aqui. Planos para o futuro, recorde, campeonato, vai voltar, continua saltando? Como então, é que tá? Saltar eu acho que eu não vou parar nunca de saltar. Não quero parar de saltar, tenho meu paraquedas e tal. Se tiver o próximo recorde, esses eventos que são recordes, são desafios, pode me chamar, eu vou, né? Sim. A gente permanece assim um pouquinho atualizado, não tanto, mas continua sendo, continua a parte de engenharia, pelo menos ela continua do mesmo jeito, a gente consegue fazer. Eu ir para recordes mundiais, essas coisas eu não quero mais, não é uma coisa que faz muito a minha cabeça. Hoje eu estou investindo mais no paramotor, mas também não no paramotor. Eu acabei sendo diretor técnico do Campeonato Mundial, foi o ano passado, né? Sim. Não, foi esse ano, na verdade, né? Foi em Saquarema? Foi em Saquarema esse ano. E acabou que é muito estressante, então eu não quero mais essa parte de organização, eu quero fazer minhas trips e muita expedição, né? Muita expedição. Essa é a ideia. E continuar voando, né? Tem que continuar sempre voando. Beleza. Bom, é isso aí, gente. Vocês deu uma aula, né? Uma aula de paraquedismo, uma aula de túnel, uma aula, né? Temos aqui a história do paraquedismo. Obrigado, cara. Valeu, Zaço. Estamos à disposição. Muito obrigado. Aí, precisar. Quiser voar também de paramotor. Sim, eu vou. Em breve. E para você aí que está nos ouvindo, nos assistindo, vale aí, gostou desse conteúdo, compartilha, clica no sininho aí, inscreve no canal. Comentários, se vocês quiserem que a gente entreviste alguém, alguma outra pessoa, algum ator de Hollywood, o que vocês quiserem. A gente está aqui para isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. A gente volta no próximo episódio, iFly Brasil Podcast, com o cara, você viu, né? Aprendemos muito. Beleza? A gente se vê no próximo. Valeu. Fui.